Pessoal, aqui quem fala é o Gabriel. Eu faço parte do PET Estatística da Universidade Federal do Paraná e eu faço parte do projeto do PET que é o StatsUp. O StatsUp vem para auxiliar os estudantes a entrarem, que estão no processo seletivo estendido, a entrarem realmente na universidade. Então, nesse período de pandemia, nós resolvemos desenvolver alguns vídeos sobre matemática básica. E um desses conteúdos que foi selecionado é a ideia de frações. Então, essa primeira aula é para nós reconhecermos ou seja, nós definirmos e identificarmos o que é uma fração. Então, a primeira coisa que tem que vir à mente quando eu comento fração é que ela é uma forma de representar a divisão. Então, fração também é uma divisão. Essa pode ser aplicada a diversos tipos de problema. E essa forma de representar divisão nos auxilia a resolver problemas e também nos permite a conseguir definir um conjunto numérico, os racionais. Gostaria de lembrar aqui que nós temos os conjuntos dos números naturais, certo? Que são os inteiros positivos, zero. O zero a gente não sabe se está nos naturais ou não, mas eu vou deixar ele aqui por enquanto. Essa é uma discussão filosófica, digamos assim. Então, os números naturais são todos os inteiros positivos. Nós temos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, que eles vão dos números inteiros negativos, passam pelo zero e continuam lá nos números inteiros positivos. Ou seja, por isso que a gente chama ele de conjunto dos números inteiros. Ele vai do menos infinito até o mais infinito. E por fim, nós temos o conjunto que nós chamamos de conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais a gente pode representar como uma fração, ou seja, uma forma de representar a divisão. A divisão entre dois elementos, P e Q, de forma que P pertence aos racionais, que P pertence aos inteiros e Q também pertence aos inteiros, mas tem uma regrinha. Lembre-se, nunca dividirás por zero. Ou seja, ele vai pertencer aos números inteiros. Isso daqui significa que não tem o zero nesse conjunto. Ou seja, os racionais é o conjunto de todas as razões possíveis formadas por números racionais, de forma que a parte de baixo, o Q, não seja zero. O restante todos são números racionais. Dessa forma, nós podemos lembrar algumas ideias que a gente pode reconhecer como fração. O primeiro sentido, e muito trabalhado na educação básica, é que identificar como problemas geométricos numa relação parte-todo. Ou seja, quando nós tínhamos lá a aula de frações e nós dividíamos uma pizza, e daí tinha uma quantidade de pedaços pintadas, achurada. E nós tínhamos que representar isso como uma fração. Nesse caso, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços no total, ou seja, o todo é 8, do qual nós pintamos duas partes. Ou seja, isso é uma forma. Nós tínhamos 2/8 dessa pizza. Qual é o problema de pensarmos só nesse sentido? Aqui eu tenho uma pizza cortada de uma maneira diferente. Digamos que eu tivesse que fazer uma fração que representasse esse pedaço. Minha pergunta é: isso é considerado um terço? Espero que a resposta de vocês seja não. Não pode ser considerado um terço. Porque esses pedaços, eles não são equivalentes. E ele não está dividido de uma forma igual. Ou seja, essa relação parte-todo não pode ser considerada para todos os casos, como esse aqui não funciona. Mas quando os pedaços são semelhantes e a gente tem uma divisão em pedaços equivalentes, daí pode até funcionar. Uma outra utilidade da fração seria a questão de representar proporcionalidade. Como assim? É a relação de tentar transformar números absolutos em números relativos. Esse movimento é o que ocorre quando nós falamos de porcentagem. Por exemplo, digamos que em uma festa que tenha 60 pessoas, apenas 30 são pagantes, certo? Nesse caso, se nós queremos... Aqui nós temos números absolutos, mas nós queremos
criar uma relação, ter um número relativo. Ou seja, nós fazemos uma proporção das pessoas que pagam em relação ao total de convidados dessa festa. Nesse aspecto, nós temos, se nós simplificarmos, que é uma coisa que eu vou falar em um outro vídeo, nós teríamos 1/2. Isso é um número relativo e que nós podemos transformar isso em 50%. Ou seja, eu transformei esses números que são absolutos em um número relativo. Ou seja, estou representando essa proporcionalidade de pessoas pagantes em uma festa. O que tem acontecido, por exemplo, quando a gente está falando de casos de Covid e tudo mais, é a questão das taxas. Por exemplo, nós temos a taxa de mortalidade, que são o número de mortes pela doença, certo? Pelo total da população. Mas nós também temos a taxa de letalidade, que seria a questão dos mortos, a proporção de mortos em relação às pessoas que ficaram doentes. Pois, de uma pessoa doente, nós podemos separar em 2 casos, que ela venha a óbito, ou o caso que ela fique recuperada. Isso é uma outra utilidade da fração, por exemplo, ou de um tipo de razão. E por fim, uma que nós vamos utilizar bastante no curso todo é a questão de probabilidades. Nós temos a relação da probabilidade clássica, que a definição dela é: a probabilidade de um evento A acontecer é a razão, ou seja, é a fração entre os números de elementos de A, ou casos favoráveis a A, sobre o número total de elementos, ou os casos que não, todos os casos possíveis, certo? Esse número total de elementos a gente vai chamar de espaço amostral, que tem um símbolo de ômega. Mas nós não temos só a definição clássica, nós temos uma definição geométrica também, que caso a gente queira calcular a probabilidade de B acontecer, isso é comum, digamos assim, se nós dessemos um dardo para uma pessoa que está completamente bêbada e que o lançamento dela seja aleatório. Nós queremos entender qual é a probabilidade da pessoa acertar dentro do círculo B. Então, uma forma seria de calcular esse tipo de probabilidade é fazer a proporção da área de B sobre a área do todo. Esse vídeo é só para apresentar algumas das utilidades da fração e que a gente vai usar e reutilizar diversas vezes ao longo do curso. Obrigado por assistir. Nos próximos vídeos nós vamos trazer questões de operacionalização com as frações e como nós calculamos soma, subtração, entre outras contas, e algumas das aplicações da fração também, certinho? Muito obrigado, espero que esse vídeo ajude num futuro próximo.